A renúncia por Deus não é um peso. Não há que ter medo do rosto alegre do Senhor. O jejum cristão não consiste apenas em abster-se de alimentos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que somos discípulos de Cristo, levamos a sério o convite da Quaresma ao jejum, retirando um pouco de comida de nossas mesas e oferecendo ao silêncio da oração. Aceitamos esse convite não para aperfeiçoar nossa vontade, mas para favorecer a conversão do nosso coração ao próprio coração de Deus. Tocamos em nossa relação com o alimento para descobrir e desenterrar a presença em nós de uma fome mais verdadeira e profunda do que aquela que nos move habitualmente. A sede de justiça e o desejo de fazer o bem. E, no entanto, antes mesmo de nos aventurarmos nessa antiga e sábia prática ascética, nós somos advertidos pela voz do profeta Isaías que nos diz: não jejuem como fazem hoje, se querem fazer ouvir no alto o seu clamor. Acaso é este o jejum que escolhi, o dia em que o homem se mortifica? Isaías capítulo 58, versículos do 4 ao 5. Na liturgia de hoje, os discípulos de Jesus são acusados de não jejuarem. Jesus responde dando a entender que com ele começaram os tempos messiânicos, o tempo das núpcias, o tempo escatológico anunciado pelos profetas, tempo de alegria durante o qual não se jejua, pois o esposo está presente. Mas muitos não conseguem ver Jesus e ver nele o Messias esperado, e não reconhecem que o reino de Deus é festa, é pérola pela qual se está disposto a deixar tudo com alegria. A renúncia por Deus não é um peso. Não há que ter medo do rosto alegre do Senhor. O jejum cristão não consiste apenas em abster-se de alimentos. Consiste, sobretudo, em desejar o encontro com Jesus Salvador. Jesus Cristo é tido como noivo na nova aliança. O termo grego para a palavra noivo é nêmpios. A imagem do noivo tem raízes profundas no Antigo Testamento, onde Deus é frequentemente retratado como o esposo de Israel. Vemos na profecia de Isaías, capítulo 54, versículo 5, profeta Jeremias 31, versículo 32, profeta Oséias, capítulo 2, versículo 19. O termo nêmpios, não é apenas uma referência ao casamento terreno. Nêmpios aponta para a identidade messiânica de Jesus e a aliança escatológica em Cristo. A aliança escatológica em Cristo e a igreja. Porque Cristo é o noivo que veio estabelecer a nova aliança. Sua presença na paixão é motivo de luto e jejum. Seu retorno final, a sua volta, será o momento da plenitude das núpcias espirituais. Meus irmãos e minhas irmãs, o contexto deste evangelho de hoje nos ajuda a compreendê-lo. Nos versículos seguintes deste evangelho, Jesus recorre a duas comparações. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, nem se deita vinho novo em odres velhos. São os versículos 16 e 17 que seguem o evangelho de hoje, que oferecem outra motivação em favor do comportamento dos discípulos de Jesus. Com a vinda de Jesus, começou o tempo novo do reino, em que já não se sentem prisioneiros do jejum ou de outras práticas da antiga aliança. A novidade de Cristo não se limita a adaptar as velhas formas. Arranca o pano velho, rebenta os velhos odres, porque há um novo começo. É Cristo no meio de nós. Na Quaresma, todos nós somos convidados a verificar com sinceridade e com uma boa dose de coragem se e até que ponto estamos aprendendo a viver no amor de Deus, ou ao contrário, se o que estamos fazendo ainda é a expressão de uma intenção inútil de merecer reconhecimento e dignidade, que só podem ser oferecidos e recebidos gratuitamente.
Para realizar essa verificação, basta observar a nossa capacidade de acolher, aquela nossa capacidade de acolher a realidade com a mansidão do amor. É perceber quanta atenção e cuidado temos com os outros. É medir nossa real disponibilidade para nos colocarmos de lado a fim de perdoar e seguir em frente nos momentos difíceis. É avaliar nosso grau de flexibilidade. Quantos de nós já não somos flexíveis para acolher o outro, para nos adaptarmos aos imprevistos da vida, que sempre modificam e que sempre moldam nossa busca pela felicidade? É precisamente nesses espaços ordinários e silenciosos do dia a dia que nós podemos aprender a nos alimentar da vontade de Deus. Em vez de nos sentarmos à mesa da nossa própria vontade e assim redescobrir na lógica da cruz o selo de verdade da nossa humanidade. Acaso não é este o jejum que escolhi? Soltar as correntes da injustiça, desfazer as amarras do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e quebrar todo jugo? Isaías capítulo 58, versículo 6. A abstinência de alimentos a qual a Quaresma nos chama, especialmente às sextas-feiras, quando a memória da paixão do Senhor é mais viva, é uma prática antiga e séria, que não deve ser substituída rapidamente por outras formas de privação, como, por exemplo, se afastar da televisão e das fofocas, do smartphone, da internet, que embora necessários hoje, nunca chegam a tocar o equilíbrio da nossa vida, da nossa mesma forma que a relação com a comida pode fazer. Se há algo a ser mortificado nos nossos apetites, que isso seja o sinal de uma privação ainda mais importante. Aquela privação dos pesos e injustiças que recaem sobre os ombros dos nossos irmãos e irmãs e que devem nos comprometer a aliviar por meio de um maior cuidado com eles. A palavra do profeta Isaías hoje nos assegura na primeira leitura que existe uma ferida aberta que sangra em nosso coração, mas que logo se fechará. Isaías capítulo 58, versículo 8. Se seguirmos o desejo de amar, de doar e servir. Essa ferida aberta que sangra, logo se fechará. Esse desejo está esculpido e oculto em nós como uma fome profunda e insaciável. O ensinamento de Jesus, ele estabelece uma dinâmica espiritual. É o tempo da esperança. Enquanto Jesus está com seus discípulos, a plenitude e a alegria, pois ele é o próprio reino de Deus manifestado. Mas o tempo da ausência, com a sua paixão e morte, virá o tempo do luto e do jejum. Isso reflete a nossa espiritualidade como católicos, como cristãos, porque como discípulos nós somos chamados a viver tanto a alegria da presença de Cristo, na Eucaristia, na palavra, na vida em comunidade, quer dizer, Jesus no meio de nós, quanto o sacrifício de sua ausência, na cruz de cada dia, nas provações da fé. Portanto, o jejum cristão não é uma simples ascese exterior, um exercício, mas um meio de se conformar ao mistério pascal de Cristo. Ele não busca mérito próprio, mas disposição para a graça, como afirma a profecia de Isaías no capítulo 58. O jejum verdadeiro deve estar ligado à justiça e ao amor ao próximo. Em síntese, meus irmãos, o jejum não é um fim em si mesmo, mas uma resposta espiritual à presença e à ausência de Cristo. O jejum é uma prática legítima, mas deve estar enraizado no reconhecimento do noivo. É Jesus Cristo, aquele que quer se encontrar com o seu povo e amá-los até o fim. E esse é o mistério que nós celebramos nesse tempo quaresmal. Mas deve estar enraizado essa prática nesse reconhecimento de Cristo e no desejo de se unir a Ele no amor. Por isso, nessa liturgia de hoje, Jesus nos convida a viver a alegria da sua presença, hoje e sempre.
e nos convida a assumir a cruz de sua ausência na esperança de sua volta gloriosa. Amar a Jesus com todo o coração, com tudo aquilo que temos. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Uma santa sexta-feira depois das cinzas para você e sua família. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.